Alunos e alunas, professor Fernando, e eu venho aqui agora trazer um conteúdo para vocês de matemática que é com relação ao sistema de numeração. Então vamos entrar aqui. Para aqueles que quiserem me procurar, pode digitar lá no Instagram Fernando Valgas, ok? Pessoal, então vamos lá. O que seria o sistema de numeração? Vou pegar uma canetinha aqui. Primeiramente, a gente tem que entender que os números, nada mais, nada menos do que poderíamos chamar ele de figuras. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eles são figuras, mas essas figuras eu poderia também considerá-las e chamá-las de algarismos. Perfeito? Nós poderíamos também dizer, dentro do sistema de numeração, que os números, por exemplo, eles possuem algumas características. E o que seriam essas características? A gente poderia representar como uma contagem, poderíamos também representar como uma base numérica, ou também poderíamos representar como um valor posicional. Beleza? Então, os números, além de serem figuras, nós conhecemos essas figuras. Cada figura aqui é considerada com o nome de algarismo, e dentro das características numéricas, nós temos algumas representações que poderíamos dizer que é contagem, base e valor posicional. Agora, adentrando dentro do sistema de numeração, eu vou apagar aqui e eu vou explicar para vocês antes de a gente pegar alguns exercícios e exemplos. Apagando. Beleza. Aqui, vamos lá. Vou colocar um número aqui, por exemplo, número 2, 1, 7, 6, 5, não precisava nem de colocar essa vírgula aqui não, viaja. 5, sei lá, número 8, oh meu Deus, mania de pôr vírgula. Número 8, 9 e 4. Então, por exemplo, esse número aqui, se a cepa desse número aqui, eu não vou dizer o número todo, mas o que seria cada representatividade desses números? Esse 9 aqui tá meio tortinho, 9. O 4 aqui, a gente chama ele de unidade. Beleza? Esse número 9 aqui, ele é chamado de dezena. Então, por exemplo, o número 94, ele tem 4 unidades e 9 dezenas. Beleza? O 8, centena. Porque vem do número 100, né? Centena. O 5, ele é chamado de unidade de milhar. Beleza? E o número 6? Pô, se aqui é unidade de milhar, então ele é o quê? Dezena, vou colocar abreviado, gente, de milhar. Quando eu falo colocar abreviado, isso aqui, ó. Dezena, unidade, beleza? Centena. E o número 7? O número 7, ele seria, se aqui é dezena, vai ser a centena de
milhar. Ok? E o número 1? O que seria o número 1, professor? O número 1 seria o quê? Unidade de milhão. E o número 2, professor? O que seria ele? O número 2 seria o quê? Dezena, abreviando novamente, de milhão. Beleza? Então, repara bem que cada valor numérico, cada característica tem um valor posicional em relação a esse número que representa unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão e dezena de milhão. Pô, parece muito simples, mas isso cai em prova? Cai. Eu vou explicar para vocês agora, ó. Questão do Enem. Questão um pouquinho interpretativa, mas que vem muito em relação a essa explicação que eu disse aqui agora. Então vamos lá aqui, ó. Os hidrômetros são marcadores de consumo de água em residência e estabelecimentos comerciais. Existem vários modelos de mostradores de hidrômetros, sendo que algum deles possui uma combinação de mostrador e 2 relógios de ponteiro, igual esses daqui, ó. O número formado pelos 4 primeiros algarismos do mostrador fornece o consumo em mililitros. Os 2 últimos algarismos representam, respectivamente, as centenas e as dezenas de litros de águas consumidos. Então, onde que estão esses 2 últimos aqui, ó? Centenas, que é o número 8, dezenas, que é o número 5. Um dos relógios do ponteiro indica a quantidade em litros. Indica a quantidade em litros. E o outro em decímetros de litros, conforme ilustrado na figura a seguir. Então vamos lá aqui, ó. Tem o número 9, ele está me dizendo que o número 9, ele é a minha quantidade em litros. Se aqui eu tenho centena e aqui eu tenho dezena, lá no slide que a gente pegou, aqui eu tenho unidade, aqui eu tenho dezena, aqui eu tenho centena, ele está indo de trás para frente. Ele está falando que a centena, dezena, o próximo é a unidade. A unidade minha, ela é relacionada ao que? A litros. Então, ele está me dizendo que a unidade de litros aqui, ó, representativamente, conforme segura, a minha unidade de litros, ela é o número 9. Então, são 9 litros. Então, só nesse exemplo aqui, ó, de 9 litros, o próximo número aqui, eu já mato a questão. Porque eu tenho aqui 0, não é? Esse aqui não tem nada a ver com o número que está ali mostrando. Esse aqui só mostra até aqui. Próximo número aqui, então, de unidade, seria o meu número 9. Só com isso aqui eu já marcaria a letra D. Mas vamos terminar de fechar essa questão. Porém, ele está me dizendo aqui que após essa unidade de litros, eu tenho decímetros de litros. Então, que é após a vírgula. Então, aqui, o ponteiro está entre 3 e o 4. Se ele está entre o 3 e o 4 e passou o 3, mas não chegou no 4, então ele é 3. Beleza? Então, só com isso aqui, nós podemos marcar que o nosso gabarito é a letra D de dado, ok? Questão muito interpretativa de figura. Você tem que ter uma noção de figura, mas a questão aqui ela te auxilia nisso. Mas você tendo a base do sistema de numeração, que é unidade, dezena, centena, você conseguiria resolver facilmente essa questão, ok? Então vamos para a próxima. Essa aqui é mais fácil ainda. Então vamos lá aqui, ó. Pegar aqui a caneta amarela, vamos fazer as marcações. Os incas, lembrando que isso tudo é questão do Enem, hein? A outra é essa. Os incas desenvolveram uma maneira de registrar as quantidades e representar os números utilizando um sistema de numeração decimal posicional. Um conjunto de cordas com nós denominado quipós
ou quipós eram feitos de uma corda matriz ou principal mais grossa que as demais, na qual eram penduradas outras cordas mais finas, de diferentes tamanhos e cores, cordas pendentes. De acordo com a sua posição, os nós significam unidades. Opa, ele está dizendo aqui, ó. Os nós significam unidades. Vou colocar até de outra cor aqui. Vou colocar de um verde. Os nós significam unidades, dezenas, centenas, milhares, na figura 1. Ok? Figura 1. Beleza. Os quipós representam um número decimal. Opa, ele está me dizendo um número aqui, ó. 2.453. Para representar o zero, em qualquer posição, não se coloca nenhum nó. Beleza? O número de representação do quipós na figura 2 em base decimal é... Gente, é muito fácil, né? Vamos lá, vamos fazer aqui. Pegar a canetinha. Ele está me dizendo aqui que a figura 1 ela tem um número de 2.453, né? Então, se eu for pegar aqui, eu tenho 2 milhares, 4 centenas, 1, 2, 3, 4, 5, 5 dezenas e 3 unidades. Então, a figura 1 aqui, ó, vou colocar até do lado aqui, ó, ela corresponde a 2.453. Do mesmo jeito que está aqui na figura 1, está aqui também, conforme o exercício está me dizendo. Só que além disso, ele está me ensinando, ele está falando o seguinte, que ó, para representar o zero, em qualquer posição não se coloca nenhum nó. Beleza. Então ele está querendo saber a figura 2. Vamos lá. Que é a unidade dos milhares. Eu tenho 3. Aqui não tenho nada. Quando não tem nada, não se coloca nenhum nó, é 0. 0. Aqui nas dezenas eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui nas unidades eu tenho 4 unidades. Então a minha figura 2, ela é 3.064. Beleza? 3.064. Qual é o meu gabarito? 3.064. Gabarito, letra... Opa, eu errando aqui, meu Deus. Faço 3 certo e escrevo errado, e não pode, né? Taradeza, meu Deus. Gabarito 3.064, gabarito letra C. Então, pessoal, você viu que é um problema muito simples, mas se você tiver uma base bem interessante de sistema de numeração, você consegue resolver isso muito facilmente. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.